Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas graça e paz a todos. Que Deus te abençoe muito. E finalmente chegamos na nossa última aula, fechando esse ciclo. Chegamos aqui na lição de número 17, né? O destino da igreja. E hoje nós vamos ver qual o destino da igreja, né? O próprio título diz, né? Qual o destino da igreja, para onde estamos indo, né? Qual será o nosso destino final? Vou tentar ser breve, tá? Nos dois primeiros tópicos, não vou fazer muito comentário, porque está bem claro, tá bem tranquilo, mas no último tópico aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo lendo os versículos, né? Aí vou gastar um pouquinho mais de tempo, ok? Então, se você ainda não abriu, né, o seu livrinho aí, abra aí na lição número 17. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse 21, 17. Ou se você ainda não ligou a sua Bíblia, né, ligue aí a sua Bíblia e vá lá em Apocalipse 21, versículo 17. Esse é o nosso versículo chave, tá? Alguns momentos, eu vou estar olhando aqui para baixo, aqui na diagonal, porque eu coloquei o computador com a Bíblia eletrônica aqui, né? Minha Bíblia já está ligada, né? Então, eu achei mais prático usar a Bíblia do computador do que a Bíblia, né, de papel. Então, em alguns momentos eu vou olhar aqui para baixo, tá? Para mexer na Bíblia aqui, ok? Como eu sempre digo, não preste atenção no ambiente, preste atenção em mim, na mensagem, né, que é o mais importante, tá? E vamos que vamos. Vamos lá, Apocalipse 21, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, né? Então, aqui está falando aqui daqueles que vão para o céu, né? Aqueles que vão receber a vida eterna. Alvo da lição, né? Saber, né? Entendendo que a prioridade da igreja de Cristo é estar em plena comunhão com Deus, né? Sentir compaixão pelos que estão indo para o inferno e buscar levá-los a Cristo, ou seja, né? Evangelizar o maior número de pessoas, né? Trazer o maior número de pessoas para Cristo, né? Tirar o maior número de pessoas do inferno e agir vivendo com alegria, né? Celebrando sua reconciliação com Deus por meio de Cristo, desejando ardentemente sua volta e vida eterna no céu. Então, em algum momento aqui da lição, o autor vai falar que nós crentes, né, deveríamos ser o povo mais feliz da terra, porque nós temos a salvação, nós temos o perdão dos nossos pecados, e isso é verdade, né? É uma coisa que a gente realmente precisa buscar, né? Alegria, né? Deus quer que a gente seja alegre, né? Tanto é que existe o dom da alegria. Então, se você não se sente alegre, não tem uma vida alegre, busque essa alegria no Senhor, porque nós somos salvos, nós temos o perdão dos nossos pecados e reconciliação com Deus. Ok? Introdução aqui. Para onde estamos indo? Né? O autor começa perguntando, para onde estamos indo? Essa é a pergunta que tem angustiado a alma de muita gente. Quem ainda não conhece Jesus, quem não é salvo, né? Com certeza essa pergunta deve arrepiar. Ou deveria arrepiar, né? Mas hoje, infelizmente, o mundo está tão... com o coração tão endurecido que não faz mais tanto efeito para eles. Qual o destino da igreja? Antes de discutirmos o destino da igreja, devemos identificá-la, né? Identificar qual o destino. Talvez o ponto inicial seja o reconhecimento de que o corpo de Cristo é uma comunidade visível de seres humanos, da mesma forma a igreja local. Então já temos falado bastante isso, né? Que a igreja não é o templo, e sim somos nós fazemos a igreja, né?
Segundo parágrafo, a igreja é especial justamente por causa de Jesus Cristo. Além de ser o Senhor, é a sua cabeça, Efésios 4,15, já falamos bastante sobre isso também. O interesse principal da Bíblia é o povo de Deus na terra, né? Então a Bíblia foi criada para o povo de Deus, né? Isso é interessante de deixar claro, tá? A Bíblia foi criada para aqueles que acreditam em Deus, tá? Para o povo de Deus, aqueles que seguem a Deus. Não vai falar de Bíblia para um descrente, para um ateu, né? Ele não vai acreditar em você. Vai falar, não, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia para mim é só um livro e tal. Então, só os convertidos é que vão realmente acreditar na Bíblia. A expressão Igreja de Deus, né, que nós vimos em 1 Coríntios 10, 32, Atos 20 e 28, versículo 28, indica que o caráter essencial dessa comunidade mundial está no seu líder. Então o foco é Jesus Cristo, tá? O foco é Deus. Como já estudamos na lição 4 e 5, o Novo Testamento usa muitas figuras para identificar a igreja, né? Exemplo, a família de Deus, em Efésios 2,19, lavoura de Deus, 1 Coríntios 3,9, corpo de Cristo, Efésios 4,12 e povo de Deus, 1 Pedro 2,9. Como membros participantes dessa comunidade, para onde estamos indo? Né? Por certo, você já ouviu a frase, todos os caminhos levam a Roma, né? Você já ouviu, né? Toda a igreja que fala de Deus é boa. Talvez essa você não tenha ouvido, mas eu já ouvi. Mas a verdade pura e simples é que nem todo caminho leva a Roma e nem toda igreja que fala de Deus é boa. Assim como nem todos os que dizem ser cristãos entrarão no reino dos céus. Mateus 7, 21. Aquela ideia, né, de que todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus, é mentira, né? Todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, não entrar, né, não é porque diz Senhor, Senhor, chama Deus de Senhor, vai entrar no céu, né? Se não houver realmente se convertido. Examinaremos 3 aspectos marcantes que apontam o caminho que a igreja precisa percorrer e que levam ao seu destino final. Então, 3 caminhos que a igreja precisa percorrer, né? Então, o primeiro caminho, né, o primeiro destino, o destino da igreja é a reconciliação com Deus, né? Então, quem entra na igreja, né, quem se converte, né, automaticamente se entra na igreja e automaticamente cumpre esse primeiro requisito. Então, a igreja é para levar, para direcionar a pessoa a se reconciliar com Deus, né? Então, se a igreja não está fazendo isso, se a igreja não está evangelizando, não está falando de Jesus, de Deus, né, de salvação, então alguma coisa está errada, tá? Vamos lá. O Novo Testamento insiste enfaticamente que a igreja precisa urgentemente voltar à comunhão com Deus. O Senhor nos chamou à comunhão de seu Filho, né? 1 Coríntios 1,9. Nos chamou de fato para ser de Jesus Cristo, Romanos 1,6. Esse chamado divino aponta a direção que a igreja tem que tomar. Ela precisa, antes de tudo, voltar para Deus. Não há dúvida alguma em minha mente que o relacionamento com Deus tem que vir antes de qualquer coisa. Depois é que vem o relacionamento com outras pessoas, seguindo o serviço para o nosso Senhor, as coisas costumeiras que fazemos e assim por diante. Então o autor da lição está citando aqui, né, A.W. Tozer, né, no livro A Tragédia da Igreja, a ausência de dons, né, página 59. Então o autor está dizendo, e eu concordo, que a primeira coisa, né, que devemos fazer é chegar perante Deus, voltar para Deus, voltar para Cristo, né, se arrepender, ser salvo, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, e depois disso, então, né, buscar um relacionamento verdadeiro com as pessoas, né? Então, primeiro o relacionamento com Deus, né, e depois com as pessoas, né, cumprindo os mandamentos, né, ali os 10 mandamentos, né, que se resumem em 2, né, amar a Deus de todo o coração, né, com toda a sua força e tal, em primeiro, e em segundo, né, mais importante, amar o próximo como a ti mesmo. Então, essa é a sequência.
que significa isso? Em termos bem práticos, podemos considerar as frases iniciais das 3 estrofes do hino, bem junto ao coração de Deus, para exemplificar essa verdade. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz, bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz, bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor. Isso mostra que antes da igreja ir a qualquer outro lugar, ela tem que ir ao coração de Deus. Veja o que diz Hebreus 10, 19 e 20. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou ao rasgar a cortina, para dar-nos acesso à presença santa de Deus. Então, ele falando aqui, né, de forma diferente, né, que precisamos primeiramente, né, ir de encontro ao coração de Deus, né, buscar adorar verdadeiramente Deus, né, em primeiro lugar, e depois cumprir o resto das coisas, né, fazer o que devemos fazer perante o resto da humanidade, da sociedade, né. Porque antes de tudo, o homem tem que ir à presença de Deus. Por quê? Antes de tudo, precisamos ir à presença de Deus para depois irmos para a sociedade. Pelas seguintes razões. 1. O homem estava afastado de Deus. Efésios, deixa eu abrir aqui. Efésios 2, 2 e 3. Diz assim, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial e de acordo com o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Então, Paulo está falando aqui que precisamos voltar para Deus porque estamos seguindo, né? Estávamos antes da conversão, para quem se converteu. Se você ainda não se converteu, então você está seguindo, né, os desejos e pensamentos e mundanos, né? E esses desejos e pensamentos mundanos vão nos levar, está destinado à ira. Quem pratica, né, quem não se arrepende desse caminho, está predestinado à ira de Deus, ou seja, né, a condenação eterna. Então, nós estamos afastados de Deus. Se você, quem pensa, né, conforme o mundo, está afastado de Deus, dos caminhos de Deus. O homem estava separado de Deus. Isaías 59, 2. Isaías, abri aqui. 59, 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos, né? Então, o pecado nos separa de Deus. Então, antes de qualquer coisa, precisamos, né, voltar estamos juntos com Deus, e para isso precisamos ter perdão dos nossos pecados, e para que possamos ter nossos pecados perdoados, precisamos pedir perdão para Jesus Cristo. Para isso precisamos acreditar, né, em Jesus Cristo, confessar que Ele é o único Senhor e Salvador nas nossas vidas e ter fé, né, fé salvífica, né, que é a única coisa que nos leva para o céu, essa fé salvífica em Cristo Jesus. Só Ele é o único caminho. O homem estava morto por causa do pecado. Efésios 2, voltando lá em Efésios 2, 1. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, quem não aceita Jesus, quem não se converte, quem não, né, não passa a acreditar em Deus, aí está morto nos seus pecados. Os seus pecados, né, vão te levar para a segunda morte, que é a ida para o inferno. Com base no que acabamos de ver, parece evidente que antes que a igreja siga em direção ao seu destino final, é imprescindível que ela se volte para Deus, lugar de onde o homem nunca deveria ter saído.
né? Então, aqui está falando das pessoas, né, que não se converteram ainda, que frequentam a igreja, mas ainda não se converteram. Então, a igreja, né, tem que reconciliar essa pessoa, tem que levar essa pessoa a se reconciliar com Deus. Desculpa, tá? Vamos corrigir aqui. A igreja tem que levar essas pessoas a se reconciliarem com Deus, aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, né? Então, o destino da igreja é reconciliação, né? Se você entra na igreja, você vai chegar na reconciliação com Deus, se você entra na igreja verdadeiramente, né? Se você aceita Jesus Cristo. A marca que identifica a igreja é a alegria, Romanos 5,11, pelo fato de que em Jesus Cristo os crentes foram justificados e podem agora viver em paz com Deus, Romanos 5,1. O povo de Deus, a igreja, deveria ser composto de pessoas as mais positivas e alegres do mundo, pois o problema do pecado que causou o seu afastamento de Deus em Jesus foi solucionado em Jesus. Romanos 5, de 3 a 8. Então, como eu disse no começo ali, né? Nós deveríamos ser o povo mais alegre, mais feliz do mundo, né? Entre todos, né? Porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, depois que a igreja se reconcilia com Deus, né? Então o destino da igreja se torna agora o mundo, né? Parece contraditória a situação do cristão. Item 2, tá? Fomos tirados do mundo para depois sermos enviados ao mundo. A tríplice visão de Deus para a igreja se dá especialmente no seu caráter pessoal, apontando em que direção ela deve ir, o que ela é, o que ela faz e a sua missão. O corpo de Cristo tem pelo menos 3 características que a destacam. A primeira, a visão evangelística da igreja, né, item 1 aí. Ela entende que foi chamada para ir ao mundo com a missão de evangelizá-lo conforme o exemplo de Jesus, Mateus 9:35. John Wesley, o fundador do metodismo, menciona em seu jornal o conselho que lhe deu um homem sério não nomeado. Senhor, disse o homem, né, quer servir a Deus e ir para o céu? Lembre-se que não pode servi-lo sozinho. É preciso então buscar companheiros ou fazê-los. A Bíblia desconhece a religião isolada. Isso está lá no livro A Igreja, o Povo de Deus, de Bruce L. Shelley, página 37. Ou seja, né, achei interessante essa parte aqui. É preciso buscar companheiros ou fazê-los, né? A ideia de evangelizar, né? A ideia de sair para o mundo e fazer discípulos de Deus, né? De Jesus Cristo, né? Essa é a função da igreja, né? A segunda função da igreja é ir para o mundo, né? É levar os seus membros a irem para o mundo para evangelizá-lo, né? Para tirar mais vidas aí do inferno. Item 2, a visão social da igreja. Ela entende que precisa sentir a dor das pessoas, compadecer-se dos que estão sofrendo neste mundo, como as ovelhas que não têm pastor, né? Então a igreja tem que se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo, né? A igreja precisa ir até as pessoas e sentir o que elas estão sentindo. Ela precisa estender as mãos para ajudar quem precisa de ajuda, independente da sua cor, credo ou raça, segundo Coríntios 8, de 1 a 6. E é verdade, assim como Jesus, né, ajudou a todos aqueles que tinham fé nele, né, que pediram ajuda dele, independente de onde ela nasceu, né? Nós vemos aí Jesus curando, né, romanos, samaritanos, pregando para samaritanos, né, inimigos, né, povos que eram inimigos de Israel, né? E ele deu o ID, né, para a gente ir né, até os confins da terra, né, para anunciar para o mundo todo, né, que Jesus existe, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então a igreja, trazendo isso para a ação social, eu estava fugindo já
do tema aqui, né? Eu acredito sim que a igreja precisa ajudar, né? Ela tem que ter essa veia de ação social. Embora não pode tomar o lugar do evangelismo, o que é muito fácil de a gente, é mais fácil a gente ajudar financeiramente ou com alguma coisa, né, suprir alguma necessidade material ali da pessoa, do que a gente evangelizar. É muito mais fácil e a gente ajudar do que evangelizar. Então é muito fácil essa veia de ação social muitas vezes acaba tomando proporções maiores, né, tomando um peso maior do que o evangelismo, do que buscar a salvação da alma da pessoa. Eu acredito, para mim, que a ação social é abre portas para o evangelho, né? Porque a gente já participou de vários projetos em comunidade ribeirinha que você chega lá, né, para pregar, né, e chega oferecendo ação social, um tratamento dentário gratuito, um atendimento médico gratuito, né, coisas que eles não têm ali de fácil acesso, e eles ficam muito mais abertos, muito mais receptíveis, né, para ouvir o evangelho, né? Então é muito mais fácil você pregar, né, ajudando a pessoa, né? Eu lembro de uma vez, quando eu estava no seminário, acho que foi no meu primeiro ano de seminário, isso em 2005, a gente foi fazer estágio numa igreja no final de semana, né? E durante todo aquele ano de 2005, a gente ficou numa igrejinha que estava sendo criada, estava sendo aberta, né? A gente foi ajudar o pastor a abrir a igreja, implantar a igreja, e tinha um colega meu de seminário que estava evangelizando uma família, e junto com ele, né, ele saía, chegava nossa, fugiu o nome agora da Testemunha de Jeová, acho que era, Testemunha de Jeová. Então às vezes acontecia do Testemunha de Jeová sair da casa dessa família, o meu amigo chegar, ou o meu amigo sair, o Testemunha de Jeová chegar, então tava aquela briga, né, para ver quem que ia converter essa família. E um dia, a gente saiu lá no bairro pobre lá de Anápolis, e a gente passou por um pessoal ali que estava, né, construindo uma casa, né? Você vê que eram amigos ali que se juntaram para construir a casa. E a gente falou, a gente pode aí passar um tempo aí falando de Deus para vocês, de Jesus para vocês. Eles, não, a gente está ocupado aqui, a gente precisa terminar e tal. Isso num domingo de manhã. Aí na hora que a gente estava saindo assim, a gente virou as costas, estamos andando pela rua, eu escuto um deles falando, falar de Deus, né, todo mundo quer, agora ajudar a gente aqui, bater massa, ninguém quer, né? Isso me deu um estralo, eu falei, nossa, é mesmo, né? A gente tá aqui, né, a gente não ajuda ninguém e tal, enfim. E aí, horas depois, esse meu amigo, que estava comigo nesse episódio, ia lá na casa dessa família estudar a Bíblia lá com eles. Aí eu dei ideia para eles, falei, Alexandre, bora lá, tal, vamos lá, mas vamos bater massa lá com ele, porque eles estavam, essa família, coincidentemente, né, Deus proveu que eles estavam também reformando a casa lá. Falei, vamos lá, ajudar eles, a gente não fala nada de Bíblia não, vamos lá, tal, ajuda eles, tal, só bater massa lá. E ele topou. E eu fui todo animado, todo empolgado, tal. E chegou lá, trabalhei 5 minutos, tava um sol quente e tal, e eu fora de forma, passei mal mico, né? Acabou quando eu não ajudei nada, meu amigo, coitado, trabalhou muito mais. E eu lá passando vergonha e tal, e nisso chega o irmãozinho lá do Testemunho de Jeová, e na hora que ele viu a gente trabalhando lá, quer dizer, o meu amigo trabalhando, né, o semblante dele já desanimou. Aí o dono da casa falou, Fulano, tá vendo, ó, os crentes aqui estão me ajudando, que dia que você vai vir me ajudar, né, a construir minha casa? E o cara ficou todo sem graça, tal, virou as costas, me despediu lá, saiu. Resumindo, eles se converteram, daquele dia em diante, eles passaram aí na igreja e nunca mais saíram, né? Ano passado, ano retrasado, eu tive notícia deles lá, e eles estavam até hoje na igreja lá, e eram os que mais ajudavam na igreja lá. Então, a igreja tem sim que ajudar as pessoas, independentemente se ela está frequentando a igreja ou não, né? É só tomar cuidado para isso não se tornar regra, né? E o evangelismo, né, a pregação de Jesus Cristo, vir quando der.
Item 3, a visão missionária da igreja, né? Ela entende que tem de romper as barreiras culturais e preconceituais, né? João 4, de 7 a 10, para levar a mensagem da salvação além mar, né? Ou seja, além do território, né? Para outras culturas, né? Confins da terra, enfim. A igreja é esse povo especial de Deus, tirada do mundo para viver uma vida de santificação, ou seja, tirada do mundo no sentido de não viver o que o mundo prega, né? E enviada ao mundo para evangelização. Então nós somos chamados para sair do mundo, né? Sair da prática do mundo, mas ao mesmo tempo nós somos enviados para o mundo, nós temos que ter comunhão com o mundo no sentido de ter comunhão com as pessoas que são descrentes, né, para testemunhar de Jesus Cristo para elas, tá? Sendo assim, podemos dizer que a igreja é um povo escolhido, chamado e enviado. É nesse sentido que o nosso destino é o mundo, Mateus 28, de 18 a 20. 3 lições surgem deste chamado especial do povo de Deus para ir ao mundo. Primeiro, porque a palavra de Deus é um convite aos pecadores para deixarem o mundo e voltarem-se para Deus, né? Então, essa é a primeira lição, né? A gente vai para o mundo para mostrar para o mundo, né, que eles são pecadores, que eles estão indo para o inferno, né, e que a palavra de Deus, né, Jesus Cristo, na verdade, é o caminho de volta para Deus. Segundo, para que possam encontrar não apenas perdão, mas também comunidade. Então, mostrar, né, para o mundo que, voltando para Deus, né, eles vão encontrar perdão para os seus pecados e vão encontrar uma família, né, uma comunidade, pessoas que vão abraçá-los. Essa deveria ser o foco da igreja quando chega alguém, né, novo na igreja, abraçar essa pessoa, quando alguém está com necessidade, né, então abraçar essa pessoa, trazê-la, né, por meio da comunhão. E infelizmente a gente vê a maioria, 99% das igrejas, a pessoa entra e sai, né, e ninguém está nem aí para ela, né. E terceiro, porque Deus sempre chama o seu povo para que se torne mais semelhante a Cristo e siga o seu exemplo de modo mais abnegado, né. Então, mostrar, né, para o mundo, né, que a gente precisa, precisamos viver, né, mais semelhante a Cristo, devemos buscar sermos igual a Cristo. Item 3, okay? Então o destino da igreja é o céu. Aqui eu vou ler um pouco mais com vocês, tá? Vou gastar um pouquinho mais de tempo. Ok, o destino da igreja é o céu. Quando pensamos que o destino da igreja é o céu, 2 perguntas vêm imediatamente. Quem irá para o céu? E quem não irá para o céu? Vamos responder primeiro a última pergunta. Quem não irá para o céu? Quem não irá para o céu? Item 1. Aqueles que vivem na prática do pecado, que não tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22, 14. Para os quais o Evangelho ainda está encoberto, ou como o descreveu o apóstolo Paulo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. A Bíblia dá algumas pistas que nos ajudarão a identificar aqueles cujo destino não é o céu. Vamos separá-los em grupos distintos. Bem, você deve estar achando engraçado, mas por quê? Né? O cara está na igreja, né? Todo mundo que está na igreja vai para o céu. Se você pensa assim, está pensando errado. Né? Infelizmente, temos pessoas que frequentam a igreja, mas que não fazem parte da igreja, né, espiritual, que é o corpo de Cristo, né, o corpo de Jesus, né. Vamos abrir lá em Romanos 1:18. Eu sei que aí, Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu sei que no livrinho de vocês, e no meu também, né, começa ali em Romanos 1:26,
né, o primeiro item, o item A aí, né, todos os que têm uma disposição mental reprovável. Mas esse texto de Romanos é tão rico, é tão claro também, que foi impossível deixar de fora eu criei um item aqui, né, que vem antes do item A. Eu intitulei assim: os que nunca ouviram falar de Jesus, esses vão para o inferno também, né, junto com o item A, que todos os que têm uma disposição mental reprovável. Então eu vou ler aqui do versículo 18 até o 33 e a gente vai conversando aí. Por que eu coloquei, né, criei esse item, né, os que nunca ouviram falar de Jesus? Porque é muito comum, embora quase ninguém fala isso, mas é muito comum as pessoas acharem, né, que aqueles povos, por exemplo, os povos indígenas, que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca tiveram contato com homem branco nenhum, né, que estão realmente isolados. O povo lá no centro da África, né, que nunca ouviu falar de Jesus. Um povo lá no Japão, que nunca ouviu falar de Jesus, né, e pode acreditar, tem gente lá que nunca ouviu falar de Jesus. Eu já escutei uma história bem legal. Uma criança, um missionário lá no Japão, e um coleguinha lá do condomínio, um amiguinho do filho dele, né, do missionário, chegou para eles um dia e falaram: hoje eu tive um sonho essa noite com um homem que brilhava, e eu nunca senti tão amado, ele me abraçava, assim, eu me senti tão amado, um cuidado muito grande por mim, e eu não via o rosto dele, mas ele brilhava mais forte do que o sol. Quem que é essa pessoa? Ela não sabia, ela não tinha ideia de quem que era Jesus Cristo, nunca tinha ouvido falar, né, de Jesus Cristo. E ali então os missionários puderam, né, pregar de forma clara para ele quem que era aquele homem dos sonhos dele, né? Nada mais, nada menos que o autor da vida. Então essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, por mais que pareça injustiça, elas infelizmente vão para o inferno. Por isso que tem missões, por isso que Deus instituiu missões, por isso que a igreja tem que fazer missões. A igreja tem que mandar pessoas lá no interior da África, lá nos longínquos da terra, para que os povos ouçam falar de Jesus, né? Que eles saibam que eles têm uma segunda chance, que eles têm uma salvação, né? Que eles estão indo para o inferno. Enfim, Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça humana. Que está falando, né? Que Deus né? A ira de Deus é contra aqueles que pegaram a verdade, né? Que suprimiram a verdade, ou seja, suprimiram a verdade pela injustiça humana, ou seja, pegaram a verdade que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é o único Senhor e Salvador, né, que Deus, é só Deus que existe, não existe outro Deus, e eles pegaram essa verdade e trocaram pela injustiça humana. Qual que é essa injustiça humana? Adorar outro ser, qualquer outra coisa no lugar de Deus. Dar o crédito e a glória para qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, enfim, imagens, deuses, qualquer outros deuses que o ser humano criou, né, e não a Deus. Esta é a injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Então, eles não têm desculpa, né? Quem nunca ouviu falar de Deus não tem desculpa, porque o que de Deus se pode conhecer é evidente até entre eles, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, de Jesus. Como? Versículo 20, né? Como isso é possível, né? Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Ou seja, a natureza está aí, o espaço, o universo, tudo que foi criado, toda a criação, eu, você, nós, estamos aí como prova de que Deus existe, né? Então, e isso não é desculpa. Então, por isso que eles são indesculpáveis, porque eles poderiam olhar para a natureza e falar assim: eu quero conhecer o Deus da natureza, e buscar conhecer o Deus que criou essa natureza, que me criou, e buscar conhecer, né, adorar esse Deus que criou a natureza.
Só que a cultura, né, vem antes da pergunta, né, quem criou tudo, né? Por exemplo, quando você era criança, provavelmente em algum momento você perguntou para o seu pai, para sua mãe, como que as coisas surgiram, né? Como que tudo apareceu, criado, enfim. E se o seu pai era crente, ia falar, não, foi Deus quem criou tudo, né? Se o seu pai é um ateu, ele vai falar, não, tudo surgiu por acaso, foi o Big Bang, né? Tudo surgiu pelo Big Bang. Se você é um Yanomami ou uma tribo indígena, vai falar, o Deus, o espírito tal, né? Que agora eu esqueci o nome do espírito lá, criou tudo. Se você é lá da África Oriental, sei lá das quantas lá, vai falar, o espírito tal criou tudo. Então, quando a criança começa a ter essa curiosidade de saber quem criou, que é o momento ali que provavelmente que mais poderia, né, criar o desejo de buscar o Deus criador de tudo, a cultura vem e manda essa criança para o inferno. Né? Então por isso que o missionário tem que ir lá e falar para aquela cultura, falando, não, tá errado, né? Não foi o Espírito, e sim Deus, né? Existe um Deus. Então, eles não têm desculpa, por mais que eles nunca ouviram falar de Deus, né? A criação toda está aí provando que Deus existe. 21. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, né? Tá bem claro, né? Ao invés de glorificar e dar louvor a Deus, eles começaram a fazer qualquer outra coisa, menos isso, e colocar cada vez mais Deus de lado. E proclamando-se a si mesmos como sábios, né? Perderam completamente o bom senso. Ou seja, né? O ser humano falando, não, eu sei o que é certo, né? E coloca Deus de lado, né? Hoje, como nunca temos visto, né? A ciência colocando Deus de lado, né? Os homens falando, nós hoje temos a ciência tem resposta para tudo, não precisamos de Deus, né? A ciência hoje exclui Deus, prova que Deus não existe, né? Exatamente o versículo 2, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, né? Então o bom senso não é acreditar piamente na ciência, mas acreditar piamente em Deus, esse é o bom senso. 23. E trocaram a glória de Deus imortal, do Deus imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, idolatria, né? Adorou outras coisas no lugar de Deus, né? E com o pecado da idolatria. 24. E por esse motivo, pelo fato de terem praticado o pecado da idolatria, por esse motivo, Deus os entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos em si. Então, a libertinagem, o que o mundo hoje fala que é liberdade, né? Para Deus é libertinagem, né? Você fazer o que você quiser, na verdade já é o castigo. Deus falou, tá bom, já que vocês não querem me reconhecer como Deus, então faça o que vocês quiserem, mas vão sofrer as consequências depois. Então essa libertinagem já é consequência dos pecados, já é um castigo em vida do pecado da idolatria, de não acreditar em Deus. 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à concessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Ou seja, mais uma vez, né, Deus deu liberdade, falou, tá bom, já que vocês não querem me aceitar, então faça o que vocês quiserem, né? E o versículo aqui 27 diz no final, né, e por isso receberam em si mesmos os castigos que a sua perversão requereu. Ou seja, as doenças sexualmente transmissíveis, né, as doenças da relação ali homoafetiva, né, de homem com homem, né? Então já no corpo mesmo, e o preconceito e tudo mais, tudo isso já é castigo, né, do pecado, né, da perversão, de ter trocado a verdade que era
Deus, né, por dar glória e honra a qualquer outra coisa menos para Deus. 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Acho interessante esse final aqui, porque eu falo de alguns pecados que pra gente, bisbilhoteiro, né? Que é fofoqueiro, quer saber da vida do outro. É pecado e leva para o inferno, sim. Caluniadores, né? Ou seja, mentirosos, né? Rivalidade, aí no versículo 29, né? Criam rivalidades. Versículo 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. Então, crianças já entra aqui também, desobedientes. Toda e qualquer criança que desobedece a seu pai está aqui na lista dos pecados, né? Então, já vem de criança mesmo. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente as continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, essas pessoas, né, do item A e do item que eu criei, né, não vão para o céu, porque estão ignorando Deus, não acreditam em Deus, preferem acreditar em qualquer outra coisa, menos em Deus, né? E por causa disso, então, temos toda essa lista de pecados, né, e consequências aí que nós acabamos de ler e que vimos dia a dia aí, né, ao nosso redor. Item B, todos os que estão nas trevas de uma vida sem Deus, Efésios 4, vamos lá. Efésios 4, de 17 a 19. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, né, todos os que estão nas trevas de uma vida sem Deus, por que eles estão nas trevas? Principalmente aqui no versículo 18, né, devido ao embrutecimento do seu coração. Eles fecharam o coração para Deus, né, e falaram, não, realmente, eu vou fazer aqui o que eu acho que é melhor para mim, o que é certo para mim, aquilo que eu quero, aquilo que vai me fazer feliz. E Deus, se existir, né, Ele está comigo, enfim, endureceram o coração para Deus. Item C, todos que vivem uma vida moralmente depravada, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, cadê Coríntios? 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, não só os injustos, mas os imorais, os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino dos céus. Então, ou seja, quem não se arrepende, né? Quem comete esses pecados, mas não se arrepende, porque se se arrepender, né, lógico, Jesus perdoaria. D. Todos os covardes que não têm coragem de sofrer pelo nome de Jesus. Os incrédulos, os abomináveis, que mancham sua vida adorando a besta. Os idólatras que adoram falsos deuses, principalmente a besta. E os mentirosos que negam que Jesus é o Cristo, Apocalipse 21, 8. Hoje a gente vai ver bastante Apocalipse, né? 21, 8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados ou assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas,
os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Então, essas são características de pessoas, né, que não herdarão o reino dos céus, né? Todos os que praticam tais coisas não se arrependem, todos os que praticam tais coisas não se arrependem, têm como destino o lago que arde com fogo e enxofre. Vamos ler lá João 3,18. João 3,18, né? Quem nele crê não é condenado, né? Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, no fundo, não são esses pecados que vão levar a pessoa para o inferno, mas sim o fato de não crerem em Jesus Cristo. E por não crerem em Jesus Cristo, elas vão praticar esses pecados, né? Então, o pecado realmente que vai levar a pessoa para o inferno é a crença, a não ter fé em Jesus Cristo, né? E a gente conhece as pessoas que não têm fé em Jesus Cristo através das atitudes delas, que elas vão revelar, né, esses pecados todos que foram mostrados aqui. Que a igreja se convença de que é seu papel mudar a triste realidade de que muitos estão indo para o inferno por falta de oportunidade de ouvir falar de Jesus, pois o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3-5. E agora, quem vai para o céu, né? Item 2, quem irá para o céu? A Bíblia diz que todos os que confessam verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e creem de todo o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos são salvos, Romanos 10, 9. E terão como destino a eternidade com Cristo nos céus, né? Então, todos os que creem de todo o coração, né? Os que confessam verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e que creem de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esses são os que vão para o céu. Lembrando, verdadeiramente, confessam verdadeiramente, tá? Não é só da boca para fora. Para conhecê-los, vamos considerar as bem-aventuranças do Apocalipse. Antes, porém, é importante recordar as palavras do Senhor Jesus no Sermão dos Montes. Bem-aventurados sois, né? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 11-12. Lembrando que bem-aventurado significa feliz, abençoado. Aliás, muito feliz, pois o nosso destino é o céu. Quem são os bem-aventurados do Apocalipse? Então vamos lá, vamos começar a passear agora para o Apocalipse aqui. Apocalipse 1, 3. Então, né, quem vai para o céu? Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas, né? Então, quem acredita na Bíblia, né? Quem lê a Bíblia, quem pratica a Bíblia, principalmente, esse, né, dá indícios de que vai para o céu, né? Esse é uma prova de que essa pessoa é salva. 14:13 diz assim, vamos lá, 14:13, cadê? Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. Aqui, se você for ler o contexto, está falando essas pessoas que está falando aqui, no versículo 13, são os mártires que morreram na grande tribulação, né? Eles não adoraram a besta, não aceitaram a marca lá, o 666, o número, né, da besta. Então eles foram mortos porque não se dobraram, né, ao diabo. Então aqui está falando sobre essas pessoas que vão morrer na grande tribulação. Não estão falando da gente, tá? Porém, é fato também que, né, nós que morremos agora, né, antes da tribulação, iremos para o céu também. Então, de certa forma,
serve para nós também, né? Esse descanso, né? Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas lutas e trabalhos, né? Por quanto as suas obras o acompanham. Então, isso serve para nós também. Item 3, os que guardam a vinda de Cristo com vidas santas, né? Então, uma vida santa, 16:15. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então, essa ideia de manter essa figura de linguagem, né, de manter as vestes limpas, né, tá falando o zelo espiritual, manter o zelo espiritual, manter a santidade, né? E quando fala ali, né, de correr nu, é porque quer dizer que essas pessoas não vão correr nuas, ou seja, não vão ter suas vergonhas expostas, né, para o mundo, né? Então, quando Jesus voltar, né, nós iremos para o céu junto com Ele, né? Nós quando tiver o arrebatamento, né, e nós iremos para o céu, né, e não passaremos vergonha, né, de ficar, né? Então, a vergonha que alguém de andar nu na rua, né, nós não teremos, porque nós não iremos ficar. Então, falando, nossa, né, olha lá, o fulano de tal ficou, ele pregava tudo, ia na igreja, mas ó, ficou aí, quer dizer, é pecador, né, não era santo, igual ele mesmo falava, né? Então, a ideia é de manter um zelo espiritual, né? Você tem mantido um zelo espiritual, porque a gente nunca sabe qual vai ser o momento, né? Jesus pode voltar a qualquer momento, como nós podemos morrer a qualquer momento, né? A gente nunca sabe a hora. Item 4, os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, 19:9. Apocalipse 19, versículo 9. Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais, estas são as exatas palavras de Deus. Né? Aqui está falando, né, que, resumindo, né, nossos esforços não nos darão entrada para o céu, né? Apenas, então, ou seja, não é a nossa vida, não é as nossas obras que vai nos levar para o céu, né, mas aqueles que Deus fala assim, venha, né, venha para fugiu aqui o banquete, as núpcias do Cordeiro, né? Então, e esse convite de Deus nós conseguimos, né, quando nós ganhamos, na verdade, quando aceitamos Jesus Cristo, né? Então, o versículo está querendo dizer aqui assim, que só vai entrar no céu quem recebeu o convite de Deus, né? Não vai ser por obra própria, não vai ser por fruto, né, ali algum valor próprio, né? E sim, só aqueles que forem chamados por Deus. E os chamados por Deus são aqueles que aceitam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Item 5, os que participam da primeira ressurreição, né? Capítulo 20, versículo 6, diz assim, bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então, aqui está falando de novo dos mártires, do pessoal que vai morrer, né, na grande tribulação, aqueles que não aceitaram o número da besta, não adoraram a besta, né, e fala que eles vão morrer na tribulação e logo já vão ressuscitar, né, para reinar com Cristo nos 1000 anos, ali no milênio, né. Enquanto isso, nós que morremos fora da tribulação ainda não iremos ressuscitar ainda, estaremos no céu, né? Então, a segunda morte serve para nós também, nós não enfrentaremos a segunda morte, que é a condenação, né, ali para o inferno, né, ao lago de enxofre, enfim, mas nós ainda não estaremos ressurretos, né, com os corpos glorificados, tá? Então, mas o versículo está falando, está se especificando ali aos crentes, né, que morrerão na tribulação, tá? Enfim, para debates teológicos sobre Apocalipse, como interpretar Apocalipse,
Depois vocês perguntam para o pastor Carlos, ele sabe muito mais do que eu, então ele é a pessoa indicada para você perguntar. Item 6, os que atendem às exortações deste livro, capítulo 22, 7, né? O livro é a Bíblia, né? Então, 22, 7. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia deste livro. Então, bem-aventurado, né? Muito feliz aquele que pratica a Bíblia, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Aquele que pratica a Bíblia é bem-aventurado, né? E 7, os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Esse é o principal. 22, 14. Bem-aventurados todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais, né? Então, aqueles que se convertem, né? Aqueles que aceitam Jesus como único Senhor e Salvador, são os que lavam suas vestiduras no sangue de Cordeiro, né? Então, esses, né, herdarão o reino dos céus. A resposta resumida para a pergunta, quem são os que irão para o céu? A resposta resumida para a pergunta é esta: aqueles cujos pecados foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. João 3,16, né? Fugiu aqui. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, esses, né, aquele que crê em Jesus Cristo não vai perecer, mas tem a vida eterna. Isso significa que o céu, nesse sentido, pode começar agora, né, em vida ainda, né? A vida eterna é algo que os mortais podem conhecer ainda nesta vida. Filipenses 1, de 21 a 23. Os cristãos em todas as gerações deram testemunho da eternidade já existente em seus corações. O livro de A Igreja, o Povo de Deus, de Bruce L. Shelley, página 139. Então, você que já evangelizou, é muito comum uma pessoa falar assim: não sei se eu vou para o céu, para o inferno, é Deus que vai decidir. E eu já usei muito isso. Falei: não, meu irmão, você pode decidir isso agora, você quem decide, né? Você escolhe, se você aceitar Deus, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o céu. Se não aceitar, você vai para o inferno. Não é aqui na vida que você decide isso. Felizes são aqueles que guardam com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Né, como a gente leu, Apocalipse 22, 17, como a gente leu no começo. Esse é o último apelo evangelístico pregado pela igreja. Conclusão: na história da igreja há tentativas fracassadas de encontrar o seu próprio caminho, desvios doutrinários e falsos ensinos. Falsos profetas, né, falsos mestres, assim como falsos crentes, se infiltraram no seio da igreja ao longo dos anos, tentando manchar seu caráter cristão e impedindo que o propósito de Deus se cumpra. Mas não passaram de tentativas. Deus governa soberanamente. O destino final da igreja é a eternidade com Cristo no céu, juntamente com os santos que já morreram e estão com Cristo. O meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E o seu? Então, tá claro, não preciso falar mais nada, né, dessa conclusão. Então, irmão, se você está ouvindo esse estudo, dessa escola dominical, e ainda não se converteu, né, então faça isso agora, tá? Aceite a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, né? Ore aí, fala: Deus, eu me arrependo, eu creio que o Senhor existe, eu creio que você é a minha única salvação, né? E te convido, né, para morar na minha vida. Eu declaro, né, que eu necessito do Senhor para ser salvo, né? Eu declaro que eu estou aceitando o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Então, se você ainda não aceitou Jesus, faça isso agora, tá? Porque você viu que se não fizer, vai para o inferno,
né? Passar a eternidade. A eternidade, se você ainda não sabe, é algo que não acaba, tá? É para sempre, né? Não haverá refrigério, né? E para você, né, que já aceitou Jesus, que se converteu, que dá indícios, mostram, né, que realmente houve uma conversão, né, que você acredita na Bíblia, pratica a Bíblia, busca praticar a Bíblia, né, busca uma vida de santidade. Então, né, o que nos espera aí é a vida eterna, né, com Cristo Jesus no céu, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, nem lágrimas, nem sofrimento, né, só vida, alegria e paz, né, descanso do nosso trabalho. Não estou querendo dizer que a gente vai ficar lá o dia inteiro descansando e tal, não é isso não, tá? É descanso do nosso sofrimento. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, é um prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe muito vocês e até mais. Um grande abraço.